Seja muito bem-vindo, hein? Estamos inaugurando esse novo espaço do esporte da NSC. É isso mesmo, você que está ligado aí nas plataformas digitais, seja no YouTube, né, do NSC Total, vai lá, faça sua inscrição, ative o sininho, sempre que tiver novidade você será avisado. Ou no Facebook, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no futebol de Santa Catarina. E claro que o nosso principal assunto vai ser a reta final do Campeonato Catarinense. Estamos ao vivo também no Instagram da CBN Diário. Eu e ele aqui, ó, Rodrigo Faraco, para falar muito dessa semifinal, né, Faraco? Tudo igual Avaí e Brusque, tudo bem? Tudo bem, Calheiros? Prazer estar aqui, chegando no nosso Giro Total, inaugurando mais esse espaço, e a semifinal foi um jogo muito bom, afinal de contas, né? Movimentado entre as duas equipes, chances para os dois lados, alternâncias táticas dos técnicos, então tivemos... Tá na sua coluna, né? No Total, né? É isso aí. Você falou muito sobre isso, sobre a qualidade do jogo. E ficou 0-0, sabe por quê? Então... Esses caras aqui, ó, estavam numa tarde iluminada. O Giro Total recebe Gledson, goleiro do Avaí, a muralha do Avaí, né? A muralha, o goleiro menos vazado do Campeonato Catarinense. Sofreu apenas 5 gols. E o Dalberson, que também jogou demais ontem nessa primeira semifinal. Eu começo por você, Gledson. 1.170 minutos em campo. É o jogador que mais esteve em campo nessa edição do Catarinense. Tudo bem? Tudo bem, um prazer em participar do NSC Giro Total. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma satisfação imensa. Falar um pouquinho, só te corrigindo, viu? São 6 gols. O time da Série B, do goleiro menos vazado, sou eu, né? A defesa do Avaí hoje. Então isso é muito importante. Fico muito feliz pelo momento que nós estamos vivendo, mas o mais importante é o conjunto, né? É que a gente consiga aí, lógico que o jogo de ontem foi um grande jogo, graças ao meu companheiro de profissão aí, o goleiro do Brusque, conseguiu fazer uma grande atuação e com isso evitando alguns gols que nos poderia ter favorecido, né, em relação a sair com a vantagem, com a vitória. Mas o mais importante é que a gente consiga manter o foco aí e, claro, né, foi o primeiro tempo dessa semifinal e eu acredito muito que o jogo em Brusque vai ser um grande jogo e que vença aí o melhor e que esse melhor seja nós, claro. 6 gols, mas não tira o brilho, né, desse grande campeonato que vem fazendo o Gledson e a defesa especial do Avaí, né, Rodrigo? Calheiro, você estava me perguntando por que foi 0-0. Eu fiquei dividido entre a competência maior ou menor dos atacantes ou a competência maior ou menor dos goleiros. Vou perguntar para o Dalberson, que teve cara a cara com o Valdívia. Dalberson, competência maior tua naquele lance ou o Valdívia que facilitou a tua vida? Como é que é? Olá, um prazer enorme estar falando com vocês, né, no Giro Total. E o Gledson aí, né, que é um excelente goleiro, né, a gente tem até um grande amigo em comum, que é o Jefferson, ele sabe muito bem, o Jefferson tem ele como um pai. Mas então, entrando na sua pergunta, né, eu acho que mérito meu, né, o Valdir recebeu a bola ali, mas eu tentei ser o mais rápido ali possível para quando ele levantasse a cabeça já estivesse em cima dele, não dando muita oportunidade de chute para ele, porque a gente sabe da qualidade que ele tem, né? Então, eu acho que foi mérito meu, até porque ele teoricamente, ele acertou um gol, né? E eu fui fazer a defesa ali, graças a Deus. Agora, teve uma defesa espetacular também do Gledson no segundo tempo, rapaz, que o Brusque poderia ter aberto o placar. Foi um lance, foi o Alex Juan que entrou, tinha acabado de entrar, né? A bola rolada para trás e um chute meio de efeito ali, Gledson. Mãozinha trocada, jogou para escanteio, que sufoco também, né? Ali é realmente uma defesa muito difícil, eu não contei com bastante agilidade, e porque ali eu estava contra o vento, ele meteu um 3D, a bola foi saindo, já tinha feito o movimento da defesa, e no movimento eu tive que esticar um pouquinho mais a mão. Você pode ver que eu estiquei tanto que eu caí até errado, caí com o ombro, quase machuquei meu ombro naquele momento. Mas o mais importante, graças a Deus por isso, consegui, né, uma mãozinha na pontinha de dedo, a mão trocada ali, evitar o gol, né? Foi um jogo muito equilibrado, o Dalberson está de parabéns. Primeiro tempo ali fez 2, 3 defesas lá que garantiu o resultado, né, do empate no primeiro tempo. No segundo tempo teve mais os contra-ataques do Brusque, conseguiu sair em velocidade, né? Nossa defesa muito bem postada, mas nesse lance em si, dessa defesa, pegou o nosso desajustado, né? Na nossa defesa desajustada,
aonde ele conseguiu ter um passo preciso ali por dentro e eu consegui fazer uma grande defesa. A equipe está disparando a parte defensiva, mas precisamos melhorar ainda mais na finalização. É isso que é o mais importante. Mas está melhor assim, né, Gledson? Está melhor assim, porque quando o time joga lá na frente, joga sendo agressivo, o goleiro tem menos trabalho. O Avaí está te dando menos trabalho, vamos dizer assim, nesse campeonato catarinense, é isso? Muitos jogos, praticamente ali mais questão de orientação, uma bola em profundidade, que eu consegui sair e intervir em alguns momentos, né? Alguns times também respeitou bastante o Avaí, né? Porque temos muitos jogadores de qualidade, onde jogou mais na questão defensiva do que um jogo aberto, diante que nós temos jogadores que podem desequilibrar em alguns momentos da partida, então alguns times do estadual jogou muito postado na parte defensiva. Isso aí dificultou ofensivamente, mas facilitou bastante na questão defensiva. E o Brusque é um time perigoso, é um time de muita qualidade, jogadores que estão aí há 2, 3 anos, muito bem entrosado, é um time muito perigoso. Dizer que na fase de classificação foi os dois últimos, o único clube que nós perdemos, né, foi o Brusque e a Chapecoense, onde no primeiro jogo da fase de classificação a gente estava bem melhor na partida, na questão de contra-ataque, acabamos sofrendo ali 2 gols. Mas ontem também nós estávamos muito se precavendo em relação a essa possibilidade do Brusque, já que é um time muito rápido de transição. Então, nós se preocupamos bastante com isso aí, mas também não podia deixar de jogar, né? Criamos algumas situações, o Dalvas está de parabéns aí pelas intervenções, as grandes defesas que ele fez, mas tem um segundo tempo que é lá em Brusque, que eu tenho certeza vai ser um grande jogo, e a gente tem total condição de sair com o resultado positivo, e a gente vai brigar até o fim para que isso aconteça. Pois é, ô Dalberson, eu estava inclusive falando no debate diário, né, que geralmente o time que está sem a bola cansa mais, né, porque está sempre fechando espaço, está sempre cobrindo, marcação por setor, mas a impressão que eu fiquei ontem, que o Avaí teve mais a bola no primeiro tempo, mas o Brusque tem um sistema bem consolidado, tão consolidado quando não tem a bola, é um time que até atribuo como uma das principais características do Brusque, é um time muito organizado, né? Sabe fechar bem os espaços. E a impressão que eu fiquei é que no segundo tempo o Brusque estava fisicamente mais inteiro, Dalberson. Eu fiz uma leitura errada, você enxergou dessa forma também, porque o Brusque foi espetar mais, foi propor mais jogo na segunda etapa, né? Sim, verdade. Eu concordo com vocês plenamente, né? Acredito que o Avaí ficou sim com a posse de bola maior ali no primeiro tempo, mas a gente soube suportar, que você falou muito bem, sobre fechar os espaços, né? De forma que até mesmo a gente corria um pouco menos. Às vezes, quando você não tem tanta bola e você marca ordenado, você cansa mais rápido. Mas a gente conseguiu, mesmo sem a bola, a gente conseguiu às vezes cortar caminho, às vezes encurtar alguns passos, né? Que fez com que o nosso time tivesse mais inteiro para o segundo tempo, né? E aí foi quando a gente conseguiu ter mais um pouco de posse de bola, a gente conseguiu dar mais um pouco de agressividade, né, ao gol do Avaí, ao gol do Gledson. A gente teve até a oportunidade de fazer gol também, né, e eu estava lá de trás, bem de frente, eu vi, foi uma excelente defesa, né, fez total diferença ali. E na sua leitura, assim, foi isso mesmo, a gente ficou sem a bola no primeiro tempo, mas a gente soube cortar caminho para marcar, no caso. Possibilitou a gente ter mais fôlego também para o segundo tempo. Ô Dalberson, você vai ouvir essa frase durante a semana, que se o Dalberson não tomar nenhum gol no jogo de volta, o Brusque está classificado. É essa a responsabilidade mesmo ou não tem nada a ver? Não é só o goleiro? É claro que não é só o goleiro, né? Sim, a gente escuta assim essas frases, né? Mas eu acredito que é o clube em si, não é nem o grupo, é o clube todo em si, né? O pessoal do staff, o pessoal que entra em campo, são todos. A gente está unido em um só prol, que é chegar até a final, né? Do mesmo jeito que esse primeiro jogo agora foram todos que não tomaram o gol. No segundo jogo também, se a gente conseguir sair sem ser vazado, vão ser todos também. E então estaremos na final, se Deus quiser, né? Meu amigo. Então, para fazer o seguinte, para a gente fechar aqui, Gledson, 38 anos, toda a experiência, né, de quem já tem toda uma história aí no futebol, fazendo história ainda agora com a camisa do Avaí. O que você poderia passar aí de experiência para
pro Daverson para a gente encerrar aqui o Dalberson, para a gente encerrar aqui o nosso papo em alta, Gledson. Dalberson, eu sou um cara que torço muito pela minha profissão, né, pelo goleiro. Nunca, quando eu vejo uma falha de um goleiro, fico muito triste, chateado, né, não gosto. Quero ver o goleiro sempre bem, quero que ele possa sempre fazer o seu melhor, se destacar. Desejo que o Dalberson faça uma grande partida, mas que não tenha culpa no gol, que você vai ter que tomar um gol. Mas a parte, Dalberson, parabéns pelo campeonato. Eu sei que você não iniciou, seu companheiro se machucou, isso é o mais importante, é como aconteceu comigo ano passado. O Lucas estava vindo uma sequência muito bom, tive a oportunidade já no final da Série B, estou procurando fazer o meu melhor. Lógico que hoje eu estou tendo a oportunidade, estou marcando história com a camisa do Avaí, onde fiquei 833 minutos sem sofrer gols, algo inédito ainda com a história do Avaí, um goleiro nunca tinha acontecido isso, né? Mas isso vem de o que está acontecendo é reflexo de tudo aquilo que eu já fiz no passado, todo essa árvore de trabalho, dedicação, foco, dentro e fora de campo, procurando ajudar meu companheiro, mesmo não jogando, e sempre fazendo o melhor, mas com lealdade, sem querer, né, ser maior do que ninguém. Parabéns, você está na linha certa. O Jefferson aí realmente é um menino que eu considero um filho no futebol, né? Quando eu era do Náutico, dava muito conselho para ele, e é um menino que veio destacando e hoje é um dos maiores ídolos que tem lá com a camisa do Náutico. Fico muito feliz por ele, torço por você também. Mas dizendo, viu, arrebente no jogo, mas tem que tomar um golzinho. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Pegou o recado aí, Dalberson? Peguei. Pô, Gledson, se tomar um gol não dá, pô. Agradeço demais, pelos conselhos, né? Fico muito feliz pelas atuações que você tem tendo, por marcar a história. Eu acho que um grande jogador, ele tem que buscar isso, né? Que é recorde, é quebrar marcas, e você tem conseguido fazer isso, e fico muito feliz mesmo por você, viu? Que você também possa ir bem demais, mas só que também, né? Deixa a gente fazer um golzinho aí no domingo, né? Boa. Pessoal, olha aqui, ó, valeu demais. Valeu, Gledson, valeu, Dalberson, valeu demais pelo papo aqui. Histórico, hein? Os primeiros entrevistados aqui do Giro Total, esse novo espaço do esporte da NSC, para a gente falar muito aqui dos clubes de Santa Catarina e do futebol catarinense. Terminando o Campeonato Catarinense, teremos aí, né, esse duelo, esse confronto também na Série B do Campeonato Brasileiro. Que moral, hein? Grande abraço, Gledson, Dalberson. Rodrigo, tchau. É o duelo do futebol catarinense esse ano. Que papo legal, né? A gente sempre tenta disseminar essa ideia de que é dentro de campo, Sim. É esportivamente, e é isso que a gente acabou de ver. Claro, são adversários, inimigos jamais, são adversários, né? Durante os 90 minutos. Quando termina, são companheiros de profissão. E olha, eu estava falando aqui, vai ser a grande rivalidade dessa temporada, né? O confronto na primeira fase, agora 2 confrontos de semifinal, e vem aí 2 confrontos de Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí e Brusque, 2 camisas que, por que não? Podemos sonhar aí com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Eles têm que sonhar, né? Claro. O torcedor vai sempre sonhar. A exigência, talvez, no início da competição seja diferente para um e para outro, mas o sonho sempre existe. Sempre existe. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na tela aí lances do jogo de ontem. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu li a sua coluna. Claro que faltou o gol, mas foi um jogo bem movimentado, com chances para cada lado. Olha como o Dalberson vai rápido fechar o espaço do Valdívia. Ele teve também o mérito dele nessa jogada, né? Não foi só o Valdívia que perdeu o gol. O Dalberson também chegou bem. Eu vi um jogo movimentado, eu vi um jogo com técnicos tentando vencer, não foi nada aí, né? O Betão tira a bola limpo, do Garcês. Eu vi um jogo em que os técnicos mexeram, tentando criar alternativas ofensivas. Um jogo movimentado, com oportunidades. Eu acho que foi uma grande semifinal, só pena que a gente não teve nenhum gol, né? O gol, ele traria um brilho a mais para essa semifinal, seja de um lado, do outro, não interessa, mas o gol é que traz o brilho. Mas mesmo assim, o jogo foi muito bem disputado. Eu gostei também, com esse detalhe que você falou. Todas as mexidas, né? O Avaí fez 5 modificações no segundo tempo, o Brusque 4. As 9 mexidas dos 2 lados, os técnicos buscando vitória. Vitória a todo instante, principalmente do lado do Avaí, né? Do lado do Avaí, que fez esse primeiro jogo na ressacada e agora vai ter que decidir no Augusto Bauer. Aí o Serrato
foi obrigado, né, a derrubar o jogador do Brusque. Ele só não foi expulso nesse lance porque o Garcês não tinha dominado a bola. Porque se o Garcês estivesse com a bola dominada e ele fizesse a falta, ele seria expulso. Ô, Rodrigo, eu hoje estou batendo muito nessa tecla. O Avaí não está mal escalado? Não existe aí um erro de escolhas do Claudinei no time titular? Por exemplo, o Valdívia fora da posição dele, onde ele rende mais que é por dentro. A insistência em ter o Giovani e o Serrato no meio campo. A ausência do Vinícius Leite pode passar também pela questão física, não sei. Mas me parece que com o elenco que tem o Avaí, o Claudinei poderia mandar uma equipe mais equilibrada, não? Eu acho que ele poderia tentar o Valdívia por dentro, com o Giovani um pouco mais atrás, mais próximo do Bruno, ou então até o Jean Martin, com o Bruno um pouco mais livre e o Valdívia tendo essa liberdade, que está faltando esse encaixe do centroavante com o meia. Essa troca que tem que existir em qualquer time. O centroavante sai da área, o meia ocupa aquele espaço. E vice-versa, para confundir a marcação, para abrir espaço na defesa adversária. E o Valdívia, por dentro, estaria mais próximo do gol. E ele tem que estar mais próximo do gol. Claudinei faz um bom trabalho nesse campeonato catarinense. A defesa do Avaí é a mais forte até aqui na competição, tem um sistema defensivo confiável. Está faltando esse equilíbrio. Vamos ver o que disse o Claudinei logo depois desse empate na ressacada. Enfim, o Gerson fez o que ele tinha que fazer, eu acho que ele montou muito bem a equipe dele, uma equipe competitiva, bem organizada. A gente vai tentar vencer, usar, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. E jogou um jogo de uma maneira reativa, porque achou que era interessante para ele no jogo de hoje, explorando o contra-ataque, que é um direito que ele tem, eu já joguei muitas vezes assim, né? E foi muito criticado. Quem sabe hoje o Gerson vai ser elogiado. Tá bom, mas o que importa é a gente ir lá e vencer o jogo. Eu já tenho falado que o Brusque é uma pedra no sapato do Avaí, tem sido, mas eu venci, acho que 1 ou 2 vezes lá com o Avaí, venci lá com a Chapecoense, perdemos esse ano, vamos buscar a vitória. Eu acho que não dá pra gente achar que não tem condição de ganhar do Brusque, com todo respeito ao Brusque, eu não estou falando, podia ser. Eu comentei com o jogador, a gente vai jogar uma Série B, a gente vai ter que ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão, vai ter que ganhar do Vasco em São Januário, vai ter que ganhar do Botafogo no Engenhão, e a gente vai ter que ganhar do Brusque no Augusto Bauer. Acabou, com todo respeito ao Brusque, nós temos que ter confiança e acreditar que o Avaí em qualquer campo pode vencer qualquer adversário. Se não acontecer, parabéns para o Brusque, vamos, né, que eles tenham um bom sucesso na final. Eu gosto desse tom, desse discurso do Claudinei, e ele está correto. Não existe, acho que, essa contestação. Não, o Avaí não pode ganhar o Brusque dentro do Augusto Bauer. Claro que é um jogo difícil, como foi difícil ontem na ressacada. Eu sinto o Claudinei muito pressionado, né? Sempre muito pressionado, muito tenso. O Avaí tinha o jogo da casa dele e não conseguiu vencer, mas foi um jogo em que o Avaí martelou para vencer. E é um confronto igual. Então, é esse o caminho, é saber que lá o Avaí vai precisar vencer para passar de fase, arriscar um pouco mais, mas buscando também um equilíbrio. O outro lado, falou também o Gerson Testoni, técnico do Brusque, a gente acompanha agora o Testoni. Fala aí. Muito positivo, tu sair daqui da ressacada numa situação que eu te falei, jogar contra um Avaí numa semifinal de estadual é muito difícil. E nós temos uma vantagem, é mínima, nós temos uma vantagem, foi o que eu coloquei para os nossos atletas também no início do jogo. A gente, no mínimo, tem que sair com uma vantagem daqui e, graças a Deus, a gente conseguiu, que é uma vantagem que eu vejo como muito importante para o jogo da volta e esperamos fazer o mesmo trabalho no próximo domingo em Brusque e em busca forte desse objetivo que é chegar na final. Eu vi que o Claudinei ali deu uma espetadinha, né? Não, a proposta de jogo do Brusque foi ser reativo, enfim... Mas é uma característica do Brusque. O Brusque, se você analisar friamente a campanha até aqui, é o time que espera para contra-atacar. E sabe fazer isso muito bem, né? Eu costumo chamar o Brusque de traiçoeiro, porque você acha que está dominando o jogo, você acha que está com o adversário nas cordas e o Brusque vai lá e apronta uma jogada. Foi o que aconteceu ontem. O Gerson foi muito bem no intervalo. Ele achou um caminho para o Brusque sair, porque o Avaí realmente empurrou o Brusque para trás no primeiro tempo, mas no segundo tempo esse caminho aconteceu, era por dentro para depois ir para o lado do campo, e o Brusque criou 2, 3 jogadas com a defesa do Avaí mais aberta em que ele poderia ter chegado, inclusive o lance do Gledson. Agora, o que muda no Brusque para o jogo da volta? O Brusque em casa, ele é um pouquinho mais agressivo na marcação, ele até espera, mas tem um momento em que ele decide, agora nós vamos marcar lá e nós vamos nos impor, e ele faz isso. Com certeza. Vai ser um jogão, né? Vai ser um jogão domingo que vem lá no Augusto Bauer. E a outra semifinal ainda está esperando a definição dos tribunais, do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Tudo isso por conta de uma suposta irregularidade
na escalação de Alisson, jogador do Hercílio Luz, na primeira fase da competição. E se for confirmada essa punição, os jogos de quartas de final entre Chapecoense e Hercílio Luz serão anulados. E aí o Figueirense vai herdar essa vaga. A gente tem aqui no Giro Total a presença também do diretor jurídico do Hercílio Luz, o Marcos Acorsi, que vai bater esse papo agora com a gente. Já está aqui o Marcos. Ô Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo ao Giro Total. E... Opa, o áudiozinho do Marcos, vamos ajustar, agora tá ok. Marcos, qual a expectativa do Hercílio Luz para esse julgamento? Qual a linha de defesa do clube para esse episódio que está marcando essa reta final da competição? Um abraço para você. Opa, boa tarde, obrigado pelo convite. Então, o nosso jurídico está reunido aqui e a gente entende que amanhã nós vamos ser absolvidos, até porque o Alisson já havia cumprido esse jogo de suspensão que ele pegou, né? O nosso entendimento é esse e amanhã a gente vai tentar comprovar isso perante a comissão disciplinar. Marcos, na sexta-feira você falou que o Hercílio escalou o Alisson consciente, porque ouviu no tribunal alguém que você não soube identificar, que teria dito que o Alisson estaria liberado. Vocês já conseguiram essa gravação? Vocês já conseguiram identificar quem teria dito no julgamento da liberação do Alisson? Na realidade, a gravação foi solicitada novamente agora à tarde pela gente, né? Acredito que até o final do dia a gente consiga ter acesso. E realmente houve essa permissão para a gente escalar o Alisson nesse julgamento, né? Isso nos deu mais embasamento e a partir do momento que a gente foi fazer a inscrição dele ali na súmula, não veio nenhuma notícia, né? Nenhum alerta ali que ele estava impossibilitado de ir para o jogo. Então acabou dando mais embasamento ainda para a nossa decisão, né? A gente vai ter essa gravação, acredito que até o final da tarde, e a gente pretende sim apresentar isso amanhã também, comprovando que caso a gente tenha errado, a gente errou, mas teve alguém permitindo que ele fosse escalado. Vocês, de alguma forma, entendem que aquilo que está estabelecido, ou pelo menos que está estabelecido pela Procuradoria, né? Que o Alisson, ele deveria ter cumprido o jogo após o julgamento, né? Dia 6. Isso, o julgamento foi dia 6, o jogo no dia 10. Vocês têm um entendimento diferente, de que ele já havia cumprido uma automática e que esse julgamento com um jogo de punição, aí seria a punição já cumprida. Como é que entra essa discussão para vocês, baseado em CBJD, Regulamento Geral das Competições? Qual é a base de vocês legal na hora de discutir e argumentar essa questão? Existe um artigo, agora não vou lembrar certinho qual o número, no CBJD, que diz que as punições elas devem ser cumpridas na competição subsequente organizada pela mesma entidade, né? Que no caso seria a Federação Catarinense de Futebol. Então, de acordo com essa corrente, o Alisson já teria cumprido. E como eu disse, isso acabou sendo reafirmado a partir do momento que na sessão de julgamento isso é afirmado ali por se não me engano, o auditor acabou afirmando, eu não participei da sessão, mas até o final da tarde a gente vai ter esse vídeo em mãos, né? E daí eu vou poder confirmar. E a partir do momento que ele afirma isso, então a gente entende que aquela corrente que a gente acreditava estava correta, né? E o atleta foi a campo devido a isso. Bom, esse é o X da questão, né? Esse vai ser o grande ponto, né? O Hercílio Luz entendendo que tinha as garantias, né, que poderia escalar o Alisson, e amanhã tudo isso será debatido, né? Nessa terça-feira tudo será debatido no pleno do tribunal, num julgamento online, né? Até pela função da pandemia que vivemos. Marcos, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Giro Total. E, sinceramente, estou torcendo muito pela justiça amanhã, para que não haja grandes prejudicados e que o grande beneficiado seja o torcedor e o futebol de Santa Catarina. Um grande abraço. Grande abraço, muito obrigado. Legal, legal. É isso, Rodrigo. Ponto final aqui nessa edição do Giro Total. Vamos torcer pela justiça, né? Passou rápido. Tanto conteúdo, né? Exatamente. Entrevistados bons, a gente tem uma semifinal fervendo, né? De um lado, entre Avaí e Brusque. Vamos aguardar pelo outro lado da chave. Vamos aguardar então. Pessoal, olha aqui, ó. Convite feito, em todas as segundas-feiras estaremos aqui nesse espaço, no Giro Total, no Facebook e no YouTube do NSC Total e também no Instagram da CBN Diário. Então fique ligado, o Giro Total ainda vai falar muito do seu time. Até a próxima. Tchau, tchau.